Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa teleaula de Gestão Financeira e Orçamento Empresarial. Eu sou o professor Valdeci Araújo e hoje a nossa aula é para falar sobre orçamento de mão de obra. Muito bem, a gente vai dar continuidade a um trabalho que a professora Suzy já vem fazendo na primeira e segunda teleaula, dando ênfase aí a essa gestão e também como funciona esse orçamento dentro das empresas, a importância de se conhecer o orçamento, colocá-lo em prática para que a gente realmente possa atingir os objetivos. É isso que a contabilidade realmente faz. E aí, unindo com essa prática, realmente o gestor aí tem uma possibilidade de atingir objetivos claros com relação ao que realmente ele precisa e o que a empresa também ela precisa para se manter no mercado. Então, dentro dessa expectativa de trabalhar esse orçamento, hoje nós vamos focar nas informações que estão vinculadas ao orçamento de mão de obra. Vamos falar de custos indiretos de fabricação, vamos falar de despesas, vamos focar em custos também. Então, conhecer essas terminologias que são utilizadas na contabilidade, que vão dar subsídio também para que essa gestão ela aconteça de uma forma adequada. Nós vamos entender cada um desses itens e depois de entendê-los, nós vamos trabalhar alguns cálculos e trabalhar as situações, problemas que vão ser apresentados para vocês aqui e sempre trazendo ao final, juntar todas essas informações e chegar no resultado para saber se realmente a expectativa que a empresa tem, ela pode ser atingida ou não. Antes de nós começarmos aqui a falar sobre os nossos objetivos, tem uma informação aqui da coordenação para vocês, para dizer que o prazo para a inclusão e a exclusão também de disciplinas de adaptação e dependência no ambiente virtual do aluno, ela foi prorrogada para o dia 18/8. E lembrando que o aluno ele pode cursar por semestre aqui as disciplinas da série e mais 50% do total da quantidade de disciplinas. Então fica dado o recado para vocês aí, fiquem muito atentos a esse prazo, 18/8. E agora sim a gente vai falar sobre os nossos objetivos. Primeiro vamos dar uma olhada aqui já sobre alguns dados que são interessantes, que trazem aqui o nosso ensino da nossa unidade e ele tem como foco aqui, aplicar os conceitos de orçamento para falar sobre a mão de obra direta, os custos indiretos de fabricação, que são os CIFs, e também para falar sobre despesas e receitas. A teleaula ela tem como objetivo tratar sobre essa mão de obra, nossa teleaula 3, e aí entender cada uma dessas terminologias aqui, que muitos alunos já têm uma certa noção, mas a gente vai dar uma maior ênfase nesses dados para que a gente possa realmente entender. Para começar, nós vamos tratar de um assunto que existe uma empresa já em si e agora existe uma expectativa da criação de novo produto. E aí nós vamos trabalhar a gestão financeira com relação a isso e depois verificar realmente a viabilidade desse produto ele ser colocado no mercado. Então, para começar, vamos ao nosso, iniciando os estudos aqui, vamos lá novamente, a gente já consegue entender que é o seguinte, olha, conheça a senhora Ed, ela é uma pessoa que já tem uma certa noção, ela fez uma faculdade aqui de gestão e agora, com 25 anos, ela herdou a empresa de seu pai, a empresa Água Branca, que é o nosso foco, que é a empresa que já tem um produto. E agora, nós vamos verificar a inserção de um novo produto. Essa empresa ela está na família há mais de 20 anos, então olha a responsabilidade. E ela teve a ideia de inserir um novo produto, que serão essas quilhas de surf. Pois, por se tratar de uma empresa de gestão de plástico, então ela já tem essa atividade. Então ela acredita que poderá produzir adequadamente aqui o produto necessário, que vai atender as necessidades aqui, porém, sem grandes investimentos. Pelo fato de já ter um trabalho que é relacionado a essa atividade, então ela acredita que para a inserção desse novo produto, que seriam as quilhas de surf, vai ser mais tranquilo e ela acredita também que a quantidade de gastos para que esse produto ele faça parte do nicho de mercado também, ele vai ser menor. Continuando ainda o nosso convite de estudo, nós temos o seguinte dado, olha, para inseri-lo,
no mix de produtos da empresa, entretanto, ela precisará realizar um orçamento de gastos aqui da nova linha de produtos, envolvendo aqui a mão de obra, que nós vamos verificar a mão de obra direta, a mão de obra indireta, os custos que são envolvidos nessa produção. Geralmente esses gastos que estão relacionados a custos, eles estão, todos eles vinculados ao setor de produção. E quando a gente fala em despesas, são aqueles outros gastos que estão relacionados ao setor administrativo. E aí nós vamos entender cada uma dessas informações, trazendo esses dados para vocês, falando sobre os conceitos. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre a mão de obra direta, nós já abrimos um gancho aqui para vocês entenderem também a mão de obra indireta. E o que seria cada uma dessas informações? Então vamos lá. Quando a gente pensa em mão de obra direta, a gente vai entender que mão de obra direta é aquele gasto. Tá? A terminologia gasto, ela é um termo genérico. Então, toda vez que a empresa ela tem um pagamento, ela tem uma redução do seu ativo, ela vai entender isso como um gasto. Então, se eu fiz a compra de uma matéria-prima, se eu paguei um fornecedor, se eu comprei um equipamento novo, tudo isso seria um gasto. Mas aí o gasto ele vai ser dividido em algumas informações, que esses dados vão dar condições para que essa tomada de decisão ela seja realmente mais adequada. A empresa ela pode verificar que ela tem um gasto muito grande com a mão de obra indireta e ela vai ter todas as suas ações para verificar, para levantar, para localizar esses gastos, para mensurar e para que ela possa, de alguma forma, reduzir esses gastos sem que comprometa a quantidade e nem a qualidade do produto. Então, quando a gente fala sobre essa mão de obra direta, seria aquele funcionário que trabalha diretamente com o produto. Vamos imaginar aqui para que essa nova empresa que vai trabalhar com quilhas de surf, vamos imaginar que aquele funcionário que trabalha diretamente com plástico, que vai fazer a montagem desse produto, nós vamos entender como uma mão de obra direta. Então, todo o gasto que eu tenho com o salário desse funcionário e também os encargos do salário desses funcionários, vou entender como uma mão de obra direta, ou seja, ela trabalha diretamente com o produto. Eu não preciso fazer muito esforço para verificar esse gasto. Porém, nós temos também a mão de obra indireta, que seriam aqueles gastos que acontecem, só que de uma forma indireta ela tem uma relação com a produção também. Então, vamos pensar que essa empresa ela tem alguns departamentos e existe um supervisor. Esse supervisor ele atende aos 3 departamentos. O salário dele é uma mão de obra indireta. Indiretamente, ela tem uma relação com essa produção. E aí nós precisamos também considerar esse gasto, que é a mão de obra indireta, também para a formação do nosso preço, para a verificação de todo esse nosso orçamento. Continuando lá, além da mão de obra direta, nós temos os custos indiretos de fabricação. Quando nós falamos sobre esses custos indiretos de fabricação, seriam aqueles outros gastos que também fazem parte, só que indiretamente eles fazem parte dessa produção. Então a gente pode pensar que quando nós pensamos na matéria-prima, é aquele custo que está diretamente ligado ao meu produto. Porém, o gasto que eu tenho com combustível de uma empilhadeira, por exemplo, de um equipamento, nós vamos entender como um custo indireto. A lixa que nós utilizamos para a preparação desse produto, a manutenção que acontece na máquina também é um custo indireto de fabricação. Então, nós vamos localizar cada um desses gastos para que a gente possa identificá-los e aí eu posso mensurar e também ter uma prática com relação a esses produtos. É claro que o nosso objetivo agora é para que você entenda todo o gasto que a gente vai ter com o orçamento. Mas é interessante que a gente saiba qual é o custo indireto de fabricação. Um exemplo, o aluguel. O aluguel é um gasto que a empresa tem, mas ele está indiretamente ligado ao meu produto. Sem ele, a gente não consegue fazer essa fabricação. Então, esses seriam os custos indiretos de fabricação. E aí, depois que você faz o levantamento, verifica se a empresa ela já está acontecendo e se você precisa ter alguma ação sobre os custos indiretos de fabricação, você vai utilizar critérios de rateio para que você consiga atingir esse objetivo. Vamos lá. Outra terminologia também que faz parte da nossa teleaula de hoje é para falar sobre as receitas
As receitas são aqueles valores provenientes das vendas, ou seja, está ligado ao nosso faturamento. E também nós temos aqui gastos, que seria o nosso termo genérico, e despesas. Mas esses gastos aqui nós vamos dividir em despesas, nós vamos dividir também em custos. Podemos ter aqui investimentos e tantos outros gastos que estão relacionados às nossas informações aqui. Mas, a princípio, nós vamos focar mais em custos, despesas e também vamos focar um pouco aqui nos investimentos. Tudo bem? Então, a princípio, a gente precisa entender essa informação, porque em cada situação geradora de problema, nós vamos ter um desses gastos para que a gente realmente possa atuar e tem todo um desenvolvimento para essas informações. A gente vai ver que a gente vai gerar um valor de faturamento, uma quantidade produzida, e essa quantidade ela vai dar condição para que a gente gere outras situações. A gente sempre vai voltar a esses dados que nós vamos coletar logo no início da nossa primeira situação. Para isso também é necessário que a gente entenda que, pensando na aula aqui, a situação geradora de aprendizagem, ela busca, nessa aula, apresentar aqui as soluções para os seguintes questionamentos. Então, vamos lá. Quais são os gastos com a mão de obra? E aqui nós fazemos aquela verificação, né, de cada mão de obra que acontece dentro da empresa. Depois, quais são os gastos com os custos indiretos de fabricação, que são os CIFs. Quais são os gastos com as despesas dessa nova linha de produção, ou seja, desse novo produto. E também como compreender, desenvolver e aplicar os orçamentos aqui e em outros negócios. Nós vamos perceber que a empresa ela já está em andamento, ela já tem um produto e agora nós vamos inserir um novo. E para isso é interessante que a gente já dê início à nossa primeira situação problema. Vamos ao nosso vídeo. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Muito bem, preparados? Então vamos lá. Nós vamos começar a nossa primeira situação problema. Nós vamos verificar que esses dados, detalhadamente, nós vamos focar, a princípio, no nosso produto. Esse produto está sendo inserido. Vamos dar uma olhada nessa nossa primeira situação problema, que está dizendo assim, olha, nos últimos 3 anos, você realizou para a senhora Ed aqui o orçamento de vendas de produção de material direto de fabricação. Então, a gente já tem informação a respeito desse material direto de fabricação, que seriam os plásticos, que nós vamos verificar que isso aí está em quilos. E conforme descrito no quadro 3.1, nós temos as seguintes informações. Então, nós temos aqui vendas de mercado no ano 1, R$9.000, participação da empresa no mercado de 5% aqui, as vendas da empresa, o conjunto de 450, preço do produto, R$150 e o total do faturamento de 67.500. Esse faturamento aqui, ele vai nortear as informações para a nossa teleaula. Então, é interessante que a gente fique bem focado aqui nesses dados. E depois, nós temos aqui a venda do conjunto de 3 quilhas, né, que são as quilhas de surf que nós vamos utilizar, mais um estoque final aqui de 10% das vendas, então 10% de 450 seria os 45, necessidade de produção de 495. Aí nós temos o estoque inicial, que a princípio seria o nosso estoque final, de 40 unidades. Então, a produção exigida, que vai ser o nosso foco aqui, 455 unidades para o ano 1. Para o ano 2, nós temos uma projeção, né, desse orçamento
Vamos gerar dados aqui, a gente aumenta essa vendas no mercado aqui de acordo com a nossa projeção, para o ano 2, para o ano 3, continua mantendo os percentuais, é claro, isso vai alterar o nosso faturamento aqui de 75.900 e 84.150 para o ano 2 e o ano 3. E também a produção exigida, ela vai ter a sua alteração, 461 e 468,25. Aí, a partir desses dados, é que nós vamos criar cada uma das informações que também pode ser verificada aqui já no nosso próximo, da nossa situação problema aqui. Então, a quantidade exigida, nós verificamos lá, 455 para o ano 1, 461 para o ano 2 e 468,25 para o ano 3. O nosso material direto de fabricação aqui, litro do conjunto para as 3 quilhas, é de 0,75, que nós vamos analisar esses dados, daqui a pouco vai ser apresentado para que vocês consigam entender. E o material direto de fabricação aqui em litros seria de 341,25, que é a nossa projeção para esses 3 anos. O estoque final, que seriam 10%, 34,13, isso vai realmente fazendo uma soma desse estoque final, nós vamos chegar a 375,38. Estoque inicial, 32, compra de material direto de fabricação, 343,38 e o preço seriam os R$10 aqui que nós vamos verificar também. O meu custo total de material direto de fabricação, 3.433,75. E esse valor, ele vai ser alterado aqui de acordo com as projeções que nós fazemos aqui para atingir esse objetivo. Então, para a gente entender realmente essa situação, problema, para que vocês saibam que aqueles valores que são apresentados, aquela projeção, qual a nossa expectativa? Como a gente conseguiu chegar naqueles valores para apresentar para vocês? E aí, com base nesses dados, com base nessa expectativa de gastos, que seria a nossa montagem do orçamento, aonde a empresa quer chegar? Realmente, ela quer saber se, com o produto que ela já tem e inserir esse novo, lá no final a gente vai conseguir gerar um lucro para essa empresa e aí nós vamos passar por um processo de cálculo. Então, nós temos os nossos enunciados, vamos dar uma olhada em cada uma das informações. Então, aqui, olha, você sabe que a empresa não vende quilhas individualmente, e sim, ela vende um conjunto de 3 quilhas. Além disso, o plástico, que é o principal insumo para a sua elaboração, ele é consumido na ordem de 0,25 metros cúbicos por quilha, por isso que a gente totaliza lá no consumo 0,75 de materiais diretos de fabricação. Direto porque ele está ligado diretamente ao nosso produto. O preço do plástico no primeiro ano é de R$10, assim como a gente tem anotado na nossa planilha. E para cada metro cúbico, e ainda ele vai alterando esse valor, 11 no segundo ano e também nós temos o valor de 12 para o terceiro ano. Além disso, nós temos a seguinte informação, olha, que para produzir um conjunto, cada operador consome aproximadamente 0,5 horas, ou seja, meia hora. Então, nós já estamos entrando nas informações aqui para falar sobre essa mão de obra, que custa cerca de R$9. Então, vai ser um dado para a gente acrescentar na nossa planilha. O dissídio salarial aqui, que seria essa alteração de salário, de aproximadamente 5% por ano. Além disso, nós temos lá, olha, um entregador que ele não tem um salário fixo e ganha 10% de comissão por cada conjunto de quilha que é entregue. E aí nós podemos analisar aqui a quantidade que é entregue e também nós podemos analisar aqui as informações do faturamento para gerar o salário desse funcionário. Então, olha, os dados que a gente tem por enquanto é que para produzir esse nosso produto, as quilhas, nós vamos utilizar a meia hora, nós temos o valor de R$9 e temos aquele funcionário que ele trabalha com uma comissão, ele não tem um valor fixo. Ele vai ter esse percentual que nós vamos aplicar sobre o faturamento ou então sobre esses produtos que são entregues.
Mas como gerar essas informações dentro de uma planilha? Porque esse seria o nosso primeiro objetivo, encontrar essa mão de obra. O funcionário que trabalha diretamente com o produto, que consome meia hora para fabricá-lo, mão de obra direta. Porém, aquele funcionário que faz a entrega desse produto, que tem uma comissão e não tem um salário fixo, para essa situação, problema, nós vamos entender como uma mão de obra indireta. Continuando ainda as nossas informações, nós temos que a senhora Ed solicitou que você elaborasse, nesse momento, o orçamento de gastos com a mão de obra. E essa mão de obra vai envolver a mão de obra direta, como nós verificamos aqui, que é dos funcionários, e a mão de obra indireta, que seria daquela pessoa que tem a comissão sobre o faturamento. Muito bem. E aí, para os próximos 3 anos, nós vamos precisar fazer essa verificação. Ela não possui dúvida de sua habilidade de elaborar o orçamento, visto que você elaborou os seus orçamentos de venda, de produção, da mão de obra direta, dos materiais diretos de fabricação. Agora ela quer que você assuma esse desafio. Então vamos lá, nós vamos assumir esse desafio de verificação dessa mão de obra direta, e aí temos mais um dado aqui. Problematizando essa situação, qual a real importância de executar o orçamento de mão de obra? Então, esse aqui é o nosso primeiro questionamento. E quais são as possíveis interferências no orçamento da empresa com relação a esses dados? Então, nós vamos projetar para vocês um passo a passo com os gastos da mão de obra direta e também com a mão de obra indireta. É claro que tudo isso tem uma relação, no caso do pagamento da mão de obra indireta, com a quantidade que é produzida. E o valor que é pago também para esses funcionários, que gastam meia hora para produzir e custa R$ 9,00, também tem uma relação com a quantidade que nós produzimos. E aí também nós temos começar a entender um pouco mais sobre o conceito de um custo que ele pode ser fixo ou ele pode ser variável. Quando a gente está falando sobre essa produção, que à medida que nós temos uma produção maior, eu também tenho um gasto maior, então nós vamos entender que seria um gasto que é variável. Ele vai variar de acordo com a quantidade produzida. Mas nosso foco aqui, no momento, é saber qual realmente é o valor da mão de obra, já que nós estamos falando sobre uma expectativa desses gastos. Como a gente conseguiu verificar qual foi o faturamento e sabemos também qual a quantidade que vai ser produzida, vai ficar fácil nesse momento a gente conseguir encontrar qual vai ser o custo de cada uma dessas mãos de obras, tá? Vamos lá, vamos verificar, vou mostrar um passo a passo para vocês. Então, o primeiro passo aqui, projetar o custo total da mão de obra direta. Vocês podem perceber lá que a produção exigida em conjunto, quando nós fizemos as primeiras informações dos primeiros gráficos lá, ele estava dizendo que a produção exigida para o ano 1 é de 455, ano 2, 461 e para o ano 3, 468,25. Muito bem. O enunciado está dizendo que as horas gastas são de 0,5, tá, para todos os anos aqui, e aí nós fazemos essa multiplicação, chegamos a 227,5 aqui no nosso ano 1. O custo da mão de obra direta por hora aqui vai custar R$ 9,00. Aí nós fazemos essa multiplicação e chegamos a um gasto aqui de mão de obra direta de R$ 2.047,50 no ano 1, no ano 2, R$ 2.178,23 e no ano 3, R$ 2.323,11. Muito bem, fechado esse gasto com a nossa mão de obra direta, vamos verificar o valor da comissão, que seria aquele funcionário que recebe indiretamente o nosso valor. Então, o segundo passo, vamos projetar ano 1. O nosso faturamento também foi verificado. Lá nas primeiras planilhas vocês podem verificar, 67.500, que é o faturamento para o ano 1, como a comissão dele é 10%, 6.750. E assim, sucessivamente para os próximos anos. Pegamos o faturamento, encontramos o 10% e determinamos o gasto aqui com o valor da mão de obra indireta, que é esse nosso funcionário que ele não tem um salário fixo e recebe uma comissão. Feito esse levantamento, nessa verificação de cada um dos gastos que nós temos ali com a mão de obra,
dentro desses 3 anos, porque ela quer uma expectativa. Depois, no final, ela quer saber qual é o aumento ou o prejuízo que isso possa gerar no segundo ano ou no terceiro ano e assim sucessivamente. Mas nosso foco aqui é esses 3. Agora nós vamos somar esses 2 gastos. Vamos lá para a nossa próxima planilha para a gente verificar que, somando o orçamento aqui com a mão de obra direta e também a mão de obra indireta que nós levantamos, o orçamento aqui é R$ 8.797,50, ano 1, ano 2 e ano 3 nós temos R$ 9.768,23, R$ 10.738,11, somando esses 2 nossos gastos que a gente fez o levantamento aqui. Então, nesse caso, a mão de obra indireta foi estabelecida pelas unidades vendidas por meio do faturamento, que ele estava falando lá que é referente à entrega desse produto. Então, a gente vai verificar o faturamento. Enquanto a mão de obra direta ela foi estabelecida pelas unidades produzidas, que tem relação com a nossa produção. Essa mão de obra indireta também poderia ser atribuída aqui às unidades entregues, sem nenhum problema, porque se foi entregue, realmente houve um faturamento. Então, perceba que nesse caso aqui, olha, o orçamento da mão de obra indireta, ela foi superior à mão de obra direta. E isso se deve ao fato de que o esforço de entrega gera mais valor do que a própria fabricação desse produto em si, que tem também, a gente precisa verificar também que existe uma comissão, esse percentual, ele tem toda uma diferença aqui. Então, muito provavelmente, esse é um caso em que a produção não emprega conhecimentos de tecnologia de ponta, sendo o fator de entrega aqui o diferencial da empresa, pois nós temos mais investimento nesse caso aqui, que seria a entrega do produto. Então, olha, ele vai dando cada uma das informações para a gente aqui, para entender que quais são os itens que podem fazer diferença na verificação desses dados. Então, se eu sei que a minha mão de obra direta ela é menor que a minha mão de obra indireta, então é um fator que ele precisa ser analisado. Nesse caso, nós estamos entendendo que não está sendo usada muita tecnologia, nós não temos muito gasto para gerar essa mão de obra direta. E sim, aqueles 10% com relação ao faturamento, ele gerou um valor maior que esses dados. Tendo em mãos agora o nosso gasto com mão de obra direta e indireta, e também entendendo o que pode implicar nós entendermos cada uma dessas informações, dividindo em cada um desses 3 anos que está sendo feita a expectativa do orçamento. Vamos agora para a nossa segunda situação problema. E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Muito bem, então olha, nós temos uma sequência de informações. Primeiro, um levantamento desses dados, que seria aquela expectativa lá do faturamento para os 3 anos. Depois, com base nesses dados, nós levantamos o gasto que a gente tem com a mão de obra direta e também com a mão de obra indireta. Vamos verificar os dados para a nossa segunda situação problema. Então vamos lá, olha. A senhora Ed sabe que para produzir tais produtos, terá também que efetuar outros gastos, aquele nosso termo genérico, além daqueles previstos com a mão de obra. Afinal, não são apenas as pessoas que produzem produtos e prestam serviço. Ainda outras dinâmicas necessárias aqui à produção, que são fonte de gastos e que devem, com certeza aqui, participar da nossa geração de receita. Ciente dessa informação de que, além
daquele gasto que nós temos com a mão de obra, nós temos vários outros, né? A gente tem que pagar aluguel, tem que fazer a manutenção dessas máquinas, existe depreciação, existe a manutenção, existem os custos indiretos que nós vamos verificar daqui a pouco, mas ela já está ciente de todas essas informações. Então, o que a gente precisa deixar muito claro, se eu estou preocupado em fazer o levantamento desse orçamento, eu não posso focar simplesmente em alguns dados que eu acho que eles são os principais. Eu tenho que verificar todos eles, porque é um levantamento de orçamento. Depois, precisa saber se realmente esse produto que está sendo inserido no nosso mix de produtos, ele vai trazer o retorno necessário para a empresa. É claro que depois vai ter toda uma gestão com relação a essas informações. Pode ser que esse produto ele não atinja o máximo que a empresa precisa, mas ele pode, de repente, complementar um outro produto também, e aí isso vai fazer parte das tomadas de decisões. Lembrando sempre que a contabilidade ela vai atingir o seu objetivo principal quando ela faz o controle do patrimônio, ou seja, se ela está falando sobre do ativo e o passivo, se ela está falando dos bens, dos direitos e obrigações da empresa, tudo isso tem a ver com as informações que nós estamos verificando aqui. Se há realmente a viabilidade da fabricação desse produto. Quais seriam os outros gastos que nós podemos ter, além dos da mão de obra? Vamos verificar. Então, olha, a Água Branca ela possui a seguinte estrutura de custo aqui. Nós vamos falar de custo fixo. Esse custo fixo aqui é aquele custo que ele não vai variar de acordo com a produção. Ou seja, independente da quantidade de quilhas de surf ou de outro produto que essa empresa ela fabrica, esse custo fixo aqui ele não sofre alteração. Então, nós temos aqui a estrutura dos custos fixos do novo galpão para a produção desse novo produto. E aí ele tem um gasto aqui de R$10.000. É um gasto anual. Tem também os materiais indiretos, que indiretamente estão ligados à produção, que seria a lixa, lubrificantes das máquinas, manutenção, entre outros gastos, que são consumidos aqui na ordem de R$2 por quilha. Tudo bem? Nós temos uma expectativa de gastos de R$2 por cada quilha. Espera-se gastar cerca de R$2.000 anuais com a manutenção dos equipamentos. Então, pode ser que eu tenha contrato para verificar esses gastos, eu consigo estimar sem nenhum problema. O seguro contra incêndio também, ele perfaz aqui um total de R$300 anuais. E nós temos uma depreciação, que é de 20% ao ano da máquina injetora de plástico aqui, que custou R$30.000. Então, olha, nós fizemos toda a verificação desses nossos gastos. É interessante a gente já deixar claro essa informação sobre o custo fixo. A gente sabe que esse aluguel ele já está determinado, esse gasto lá de R$10.000 por ano. Independente de quanto vai ser fabricado, nós precisamos fazer o pagamento desse valor. Quando nós falamos dos custos indiretos de fabricação, esses gastos eles podem variar de acordo com a quantidade produzida. Então, dá para estimar quanto realmente vai ser gasto. Então, eu tenho um gasto lá com lixa, com lubrificantes. Eu posso fazer o levantamento de acordo com o histórico e entender que a cada quilha que é fabricado nós temos um gasto lá de R$2. E depois o seguro de incêndio e todos os outros gastos que precisam ser considerados também. Como eu consigo verificar alguns gastos que já estão corretos e outros que estão ligados à produção, nós precisamos gerar novos dados. Vou lá novamente para ter um pouco mais de informações. Aí nós temos aqui que a senhora Ed gostaria de saber quais seriam os gastos com custos indiretos de fabricação, que seriam os CIFs, para os próximos 3 anos. Para poder decidir melhor se o faturamento proposto pelas vendas dos produtos tem capacidade de honrar os custos indiretos de fabricação. Então, vamos lá. Então, como ela gostou do seu orçamento de mão de obra, achou muito bacana aqui, ela decidiu novamente confiar em você e esse trabalho para projetar o orçamento. Só que dessa vez nós vamos falar sobre os custos indiretos de fabricação, que são os CIFs. Nós já identificamos cada um desses gastos e agora nós precisamos responder algumas perguntas. Olha lá, qual é o impacto e a necessidade do orçamento de despesas
dentro do nosso orçamento. Nós precisamos entender, e a senhora Ed, ela já está ciente disso, que a gente precisa verificar todos os gastos que estão ligados à produção e também os gastos que estão ligados às despesas. Indiretamente, eles estão ligados a esses gastos. Vamos imaginar que exista um barracão, né? A gente feito um pagamento desse aluguel, mas que exista um escritório, que ele pode funcionar nesse barracão ou pode ser num outro ambiente. Esse escritório, os gastos que acontecem nele, nós vamos entender como uma despesa, que serão os gastos do setor administrativo. Então, o funcionário que trabalha no setor da venda desses produtos, a secretária que trabalha nesse setor, os gastos que eu tenho com energia elétrica, todas as informações de gastos que estão relacionados a esse escritório, que não está diretamente ligado à produção, mas ele também precisa ser considerado, nós vamos entender como despesa, para a gente separar as informações, custos, todos os gastos que estão lá no setor de produção, despesa, todos os gastos que estão no setor administrativo, financeiro, marketing, propaganda. Tudo bem? Então, isso é importante e ela está ciente disso, que a gente não pode simplesmente entender que os nossos gastos somente são custos. Então, vamos lá. Vamos à nossa planilha para levantar os dados que foram apresentados. Então, a gente sabe que o aluguel desse barracão, olha, veja bem, o aluguel para um novo produto, somente para a gente trabalhar com as quilhas de surf aqui, ele está estimado em R$10.000. Nós temos esse gasto para o ano 2 e ano 3 também. Consumo de materiais, que seriam aqueles materiais indiretos, que seriam a lixa, lubrificante, entre outros, R$2. E a produção de quilhas, que também está no nosso primeiro levantamento, lá 465, 461 e 468,25. Ano 1, ano 2 e ano 3. Quantidade de quilhas é de 3. Então, se a gente fizer a multiplicação desse valor, nós vamos entender que a produção de quilhas é de 1.365 no ano 1, 1.383 e 1.404,75 para o ano 3. E agora seria o nosso fechamento da informação. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, nós temos lá o aluguel, que é de R$10.000, né? Nós já verificamos que esses 10 mil ele vai fazer parte de todos os gastos da empresa pelo ano 1, o ano 2 e ano 3 também. Aqui, esse valor de 2.730. Professor, como é que a gente chegou nesse valor? Então, o professor vai voltar aqui só um pouquinho para você entender que esse gasto que ele está dizendo aqui, que é a produção de quilhas, de 1.365, ele só fez essa multiplicação desse dado. Mas nós precisamos multiplicar por 2. Por R$2, que é o gasto do nosso material indireto. E isso vai gerar a seguinte informação: 2.730 aqui para o ano 1, 2.766 para o ano 2 e 2.809,50 para o ano 3. A manutenção do equipamento, aí já são informações que já foram apresentadas no enunciado. Então, ele disse lá que nós teríamos um gasto aqui com a manutenção de R$2.000 anuais. Então, a gente vai colocar 2.000 para cada ano. Diz também que existe um seguro para incêndio de R$300. Vamos distribuir aqui para cada ano. O custo da injetora de plástico aqui é de R$30.000. Só que, qual seria o nosso gasto? Nós vamos falar sobre a depreciação. E ele disse lá para a gente que a depreciação seria no valor de 20%. 20% de 30 mil, então a depreciação nominal aqui é de R$6.000 e nós vamos distribuir esse valor para cada um dos anos. E a gente consegue agora já entender que a soma dos custos indiretos de fabricação, lembrando, olha, eu tenho que somar o aluguel aqui também. Então vamos somar os 10 mil mais 2.730, mais a manutenção que é 2.000, mais o seguro de incêndio, mais os 6.000, que é 20% sobre o custo lá da nossa injetora de plástico. Fechando, olha, custos indiretos de fabricação, 21.030 no ano 1, 21.066 no ano 2 e 21.109,50 para o nosso ano 3. Então, o professor quer deixar bem claro para vocês a seguinte informação, olha, ao final nós vamos
verificar todos esses gastos, tá? Nós vamos pegar o valor da mão de obra, vamos pegar dos custos indiretos de fabricação e dos outros custos que nós vamos levantar também. Vamos comparar esses gastos com os gastos que essa empresa tem com um outro produto, que é o produto anterior, para que ela possa gerar também um valor ali, um valor consolidado de todos os gastos que essa empresa tem. Então, preste muito bem atenção que essas informações que são apresentadas nessas planilhas aqui, elas serão utilizadas no final da nossa aula hoje para que a gente possa realmente verificar cada um dos gastos. Então, é interessante que você saiba que nós estamos fazendo o quê? Agora, o levantamento dos custos indiretos de fabricação. Nós falamos de aluguel, nós falamos dos gastos que ele tem com o seguro, os gastos que a gente tem para a produção de cada um desses produtos, então vai gastar as lixas, os lubrificantes e outros gastos também que estão relacionados a essa produção, para que no final nós saibamos que eu tenho o custo com mão de obra e agora também eu tenho todos os gastos aqui relacionados aos custos indiretos de fabricação. São aqueles gastos que indiretamente eles estão ligados também à nossa produção. Então, a gente falando de custo direto, seria a nossa matéria-prima. A mão de obra direta, funcionário que trabalha diretamente com o produto. E os indiretos, mão de obra daquele supervisor e também eu tenho aqueles gastos que estão paralelamente ligados à obtenção da receita, só que eles não estão ligados diretamente ao meu produto. Mas a gente não pode abrir mão de verificar esses dados, assim como outros que nós vamos verificar daqui a pouco. Então, essa é a informação e essa é a importância também de não considerar somente custos para a formação de um preço, para o levantamento de um orçamento, para uma expectativa de gastos, uma expectativa de faturamento e também expectativa de lucro. Viu a preocupação da senhora Ed? Saber se realmente o faturamento que a empresa vai ter, ela vai ter condições de quitar, de pagar todos esses custos indiretos que ela está assumindo, ou seja, vai ter um novo barracão para esse novo produto, seriam mais 10 mil reais. Eu preciso estar ciente, preciso ter certeza realmente. É claro que isso tudo pode ter uma alteração, mas existe uma expectativa. Qual é o percentual que foi gerado? Realmente esse percentual é interessante, então vale a pena investir nesse produto. Vamos lá, vamos para a nossa segunda situação geradora aí. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Muito bem, meu caro aluno, nós já fizemos 2 levantamentos, tá? Está sendo confiado a nós, a senhora Ed está gostando do trabalho, do levantamento da mão de obra, ficou interessante. Pediu para que a gente fizesse também o levantamento dos custos indiretos de fabricação. Somamos todos esses valores, já determinamos cada um desses gastos para esses 3 anos. E agora, vamos verificar quais são os dados da nossa terceira SP. Vamos lá para o quadro. Então, está dizendo aqui, ó, senhora Ed, entendendo a importância dos gastos, novamente a gente vai sempre utilizar essas terminologias aqui, que é uma preocupação realmente. Se a empresa ela tem esse olhar para quanto gasta, para quanto vai custar fabricar esse produto, realmente ela tem uma expectativa interessante de manter essa empresa no mercado. Então ela sabe da importância para isso, relacionado à sua empresa. Ela solicitou aqui que estimasse as despesas para os próximos 3 anos. Para tanto, vamos apurar as despesas para esse novo produto. Para o primeiro ano, os valores são os seguintes. Então, vamos lá, nós vamos verificar esses dados e analisar cada um deles. Então, vamos lá, despesa com vendas. Então, nós podemos imaginar que tem um setor que trabalha com as comissões e essas despesas com vendas, nós vamos entender aqui que é uma comissão de 5% sobre o faturamento, que será de 67.500, nós levantamos esses dados
75.900 e 84.150 para os anos 1, 2 e 3, primeiro, segundo e terceiro ano, respectivamente. Então, nós já sabemos o faturamento. Então, para localizar, para entender essa despesa com venda aqui, é só nós calcularmos 5% sobre o faturamento. Os gastos com propaganda, então, envolvendo o pessoal lá do marketing, que também está no setor, que é o setor administrativo, por isso nós entendemos como uma despesa. Esses gastos serão de R$5.000. O seguro do escritório, esse escritório, olha aqui, ele está dando informação que esse escritório, ele fica lá no litoral. Porque, claro, tem uma relação também, né, com essas quilhas de surf lá, para atender a expectativa lá dos vendedores, dos surfistas e também das empresas que podem consumir o nosso produto. Então, para atender aos clientes, o novo produto é de R$1.000 ao ano aqui, o gasto que nós temos com o seguro desse escritório. E temos também o IPTU, que para esse novo escritório aqui, que é de R$3.000, e a depreciação dos equipamentos no valor de R$5.000. Percebam que nós temos a depreciação, e essa depreciação está também tem uma relação direta com a vida útil do nosso produto. E tem que deixar claro que nós temos, sim, a depreciação dos produtos que estão lá na produção, as máquinas, os equipamentos. A depreciação que acontece lá naquele setor, a depreciação é considerada como um custo, está ligado à produção. Porém, também nós temos lá no escritório, no litoral, nós temos os equipamentos, nós temos os móveis, nós temos os computadores e outros itens também que acontecem, que fazem parte do nosso escritório, que ele tem a sua depreciação. E nesse caso, nós determinamos um valor para esse gasto, que seria o gasto com a depreciação dos equipamentos. Como nós vamos levantar esses dados também, para que ele faça parte, nós verificamos todos os gastos lá no setor de produção, agora, nesse escritório, qual seria a expectativa de gasto com relação ao nosso faturamento? Nós teremos que pagar uma comissão, teremos que pagar uma depreciação, um aluguel. Quanto ficaria o levantamento de cada um desses valores? Nós vamos fazer passo a passo com vocês. Vamos lá para o quadro. A gente já consegue entender como funciona cada um deles. Mas antes, nós vamos fazer um pouco mais aqui de conceito para vocês entenderem algumas diferenças entre custos fixos e custos variáveis. Nós já falamos sobre isso, mas a gente vai dar um maior ênfase aqui para você entender que toda vez que eu falo em custo fixo, é aquele custo que ele independe da quantidade produzida. A gente vai falar como exemplo um aluguel. A depreciação também é um valor fixado. Se produzir mais ou produzir menos, esse valor é um custo fixo. O custo variável, nós podemos entender como a matéria-prima seria um custo variável. Então, quanto mais eu produzo, mais matéria-prima também será utilizado para a fabricação desse produto. Dependendo do produto que vocês podem imaginar, também a empresa que vocês atuam, você pode entender que um produto que consome muita água para a fabricação de uma tinta, por exemplo, uma tinta à base d'água, essa quantidade de água também, ela seria o nosso custo variável. Quanto mais se produz, mais se consome em água. A outra terminologia, vamos lá para eu mostrar para vocês, seriam as despesas, que elas também podem ser separadas aqui em despesas fixas e despesas variáveis. Um exemplo aqui que a gente pode entender como um exemplo clássico aqui, se a gente pensar lá no escritório do litoral, setor administrativo. Nós temos a secretária, que seria um exemplo de uma despesa fixa, o salário dela é um salário fixo. O contrato que nós temos com o vendedor, por exemplo, ele pode ter uma parte fixa, seria um salário fixo, e mais 5% sobre a venda, que seria uma despesa variável. Então, tudo que vai variar de acordo com a produção, nós vamos entender como uma despesa variável acontecendo lá no setor administrativo. E seria fixo aquele gasto que nós temos nesse setor, que ele não altera de acordo com a produção. Vamos pensar em mais um? Pensa comigo sobre a energia elétrica, por exemplo. A energia elétrica, ela seria, lá no nosso setor administrativo, seria uma despesa fixa, porque ela está relacionada ali aos itens que acontecem dentro daquele setor. E nós podemos fazer uma estimativa, nós temos um valor próximo dessa energia elétrica. Porém, lá no setor de produção, quando a gente produz mais, esse custo lá
ele vai ser variável de acordo com a quantidade que está sendo produzida. Tudo bem até aqui? Além de fazer essa verificação, nós vamos separar entre custos e também despesas. Vamos lá para o quadro, a gente tem mais uma informação para vocês, só para deixar mais claro aqui. Os nossos gastos, que seriam comissão com vendedores, propaganda, seguro, imposto predial, depreciação e salário da executiva. Nesse caso aqui, a planilha vai fazer a classificação de custos e despesas, fixos e variáveis. Elas seriam despesas, porque nós estamos falando lá da nossa situação, problema número 3, então é do nosso escritório. A comissão, ela é variável, varia de acordo com as vendas. A propaganda, o seguro, o imposto predial, depreciação e o salário da executiva, esses seriam valores fixos. Então a gente já estima o valor para esse dado e a partir daí ele não vai ter nenhuma alteração. Então, olha, nós vamos nos reportar agora as informações, né, que ele está passando para a gente, que ele está falando sobre o faturamento, e sobre esse faturamento nós teremos lá o nosso gasto de 5%, a depreciação. Vamos gerar dados para nós sabermos qual realmente é o gasto que ela vai ter durante esses 3 anos, considerando ali as nossas despesas. Vamos verificar. Então, para a gente entender aqui, ó, projeções das despesas. Primeiramente, faz necessário aqui conhecermos o faturamento da empresa. E o faturamento, ele foi adquirido lá nos dados iniciais, nossa primeira SP, a gente falou sobre isso, né? As vendas de mercado, a participação no mercado de 5%, vendas no conjunto de R$450, o preço do produto a 150, ele vai gerar esse dado aqui. Aqui no anunciado, ele vai falar sobre 67.500, o 75.900 e o 84.150. Então, nós estamos trazendo as informações aqui da nossa SP número 1 para retirar dados do faturamento e para que, em posse dessas informações, a gente consiga realmente trabalhar esses dados. Vamos lá. O nosso gasto aqui para o ano 1, faturamento de 67.500, as despesas variáveis com as vendas aqui de 5%, a gente chega a um total de 3.375, a gente não falou sobre despesas fixas. Nós temos aqui as propagandas, né, que nós vamos determinar cada uma delas. Então, aqui nós temos as variáveis. E agora, fixa, cada uma delas. A propaganda, R$5.000, que é o nosso gasto com marketing aqui. O seguro do nosso escritório de R$1.000. O IPTU, que é o imposto predial, de R$3.000. Depreciação dos equipamentos que estão lá no setor de administração, que é de R$5.000. E tem o salário da executiva, que é um custo fixo, ou melhor, uma despesa fixa de R$30.000. Nós fazemos toda essa soma para verificar que o total do orçamento com as despesas vai ser de 47.375 para o ano 1, 47.795 para o ano 2 e 48.207,50 para o ano 3. Percebam que as despesas variáveis aqui, a gente sabe que é de 5% e ela vai ter alteração porque a gente tem alteração também no faturamento. Porém, as despesas fixas, elas não se alteram durante cada um desses anos. E aí a gente gera cada um desses valores. Percebam que agora nós temos dados suficientes aqui para a gente entender toda essa expectativa, esse objetivo de colocar em prática, né, a fabricação dessas quilhas de surf, esse novo produto, dentro de um mix que já existe. Nós fizemos todo esse levantamento, vimos toda essa verificação e até agora a gente verificou toda a mão de obra, separamos a mão de obra direta e mão de obra indireta, depois nós fomos lá para os custos indiretos de fabricação, que precisam ser verificados, sim, uma manutenção no equipamento, ele precisa ser analisado. Precisa ser analisado também se esse gasto, existe um contrato para isso. Se tiver um contrato, ele vai ser fixo, ou se não tiver um contrato, ele vai ser variável, porque quando aumenta a produção, realmente a manutenção das máquinas ela vai exigir um pouco mais de graxa, vai exigir um pouco mais de pequenas peças, vai exigir um pouco mais da manutenção e da mão de obra desse mecânico que faz a manutenção desses itens. Tudo isso precisa ser analisado.
Então, a gestão, ela não vai poder acontecer simplesmente com base numa intuição. Olha, eu acho... Então, o meu achismo aqui é para entender que durante 3 anos aqui eu tenho mais ou menos aqui uma ideia. Não, isso não pode acontecer. A gente sabe que durante todo esse percurso, ele sempre vai estar sendo verificado pelo gestor, a gente sempre vai estar verificando esses dados durante todo esse tempo que foi feita a estimativa, para saber se realmente os dados eles estão acontecendo de acordo com o que foi esperado. Então, se foi feita uma venda, se houve um faturamento para o primeiro ano lá de 67.500. Será que esses produtos eles estão retornando? Será que a pessoa que está consumindo, o meu público, realmente ele está gostando do produto? Ele está atendendo não só a minha expectativa, a expectativa da empresa, mas a expectativa também do consumidor? Então, vai ser feito um acompanhamento de todos esses gastos durante esses 3 anos. Pode ser que tenha alguma variação e, durante essas variações, a empresa simplesmente ela vai ter que ter algumas ações. E é por isso que quando você entende muito bem o que é uma mão de obra direta, o que é uma mão de obra indireta, o que é um custo indireto de fabricação, nós levantamos esses dados. E durante o percurso, pode ser que nós temos uma variação desses gastos. Então, nós vamos ter uma ação lá no departamento, onde eu tenho uma máquina que está consumindo mais energia elétrica do que nós esperávamos. Será que ela está obsoleta? Ou o que aconteceu? Será que nós temos muitos funcionários lá que estão alterando a minha mão de obra? Eu tenho que fazer uma distribuição? Isso vai ser a nossa gestão. Então, entendendo mais um desses dados, vamos lá para a nossa próxima situação-problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Muito bem. Agora, em posse das nossas informações, a gente entende que pode ser que existam algumas dúvidas sobre as terminologias, sobre entender cada uma dessas ações, mas a gente precisa deixar muito claro que é uma empresa que já está atuando, que já tem alguns produtos, a gente está gerando o quê? Uma expectativa de produção de novo produto. E aí nós vamos gerar um outro barracão para um outro aluguel, um escritório também que vai gerar gastos para isso, e nós vamos fazer o levantamento de todas essas informações para saber a viabilidade disso. É o que vai acontecer agora. Nossa SP4, nós vamos verificar todos esses gastos e depois nós vamos gerar as informações que são necessárias lá para a senhora Edge, somando tudo, custos indiretos de fabricação, mão de obra e também os nossos gastos com a despesa. Vamos lá para o quadro para a gente analisar esses dados. Então, nós temos aqui, olha, a empresa, ela possui agora 2 produtos dispostos em 2 empresas diferentes. Então, nós temos aqui a divisão de grades de ar-condicionado, que já era o produto que a empresa tinha, e nós temos a divisão aqui de quilhas de surf. Os dados orçamentários da divisão de grades de ar-condicionado são apresentados no livro didático. Então, nós vamos apresentar algumas informações aqui, alguns valores, que vocês têm esses valores no livro didático. E depois nós vamos aproveitar os dados da nossa aula de hoje para identificar aqui da divisão de quilhas de surf. Bem como os resultados de orçamento elaborado durante as sessões 1, 2 e 3. Tudo bem? Está claro para vocês? Livro didático trazendo as informações desse dado aqui. E o que a gente levantou sobre as empresas de quilhas de surf, nós vamos mostrar para vocês cada um desses dados. Então, vamos lá. Vamos nos apropriar desses resultados e elaborar a consolidação, ou seja, gasto desses 2 produtos, das informações no processo de criação aqui dos orçamentos. E aí, para isso, vai ser necessário que a gente verifique aqui, nós vamos entender o processo de cada peça construída aqui no orçamento, vamos falar do faturamento, que é um dado nosso, a gente sabe a produção, o material direto de fabricação, que nós também já tínhamos esse dado, e é o que a gente levantou, mão de obra, custos indiretos de fabricação e também as nossas despesas.
Então vamos lá, nós vamos fazer esse levantamento, a verificação desses dados. Pode ser que sejam muitas informações, mas a gente tem que deixar claro para vocês, paralelo a essa consolidação, porque eu sei que se eu fizer um levantamento só agora sobre as quilos de surf, eu consigo chegar no resultado. Mas ela quer saber como isso vai funcionar sobre esses dois produtos, o que já existe, o que já tem um faturamento, que já foi feito todos esses dados, mas esse novo produto que vai ser anexado aqui aos itens que já existem. Então, nós vamos mostrar um passo a passo para vocês. Vamos lá, para a gente já verificar o primeiro dado, que a gente vai detalhar esse primeiro para vocês. Ó, aqui a gente está falando sobre o consolidado do ano 1, 2 e 3. Então, nós temos venda de mercado, que seria 39 mil. A venda de mercado, os 30 mil, está relacionado ao nosso primeiro produto e os 9 mil, que seria as nossas quilhas de surf. Sempre esse segundo valor aqui vai ser referente aos levantamentos que nós fizemos aqui. Então lá, a participação da empresa no mercado, 15% do primeiro produto, as quilhas 5%, vendas 4.500, as nossas foram 450, preço do produto 50 o primeiro produto e as nossas quilhas 150. Faturamento 225 é o faturamento do primeiro produto e agora o que nós levantamos aqui do faturamento de 67.500 são as quilhas de surf. O total do faturamento da empresa, 292.500. Está claro para vocês que nós estamos fazendo o quê? A consolidação das informações e apresentando para vocês aqui ambos os produtos. Aí nós temos ano 1, ano 2 aqui, todos esses dados que nós temos aqui e essas outras informações que vocês conseguem observar no livro didático. Esse seria relacionado ao nosso faturamento. Aí, continuando, nós temos a produção. O nosso estoque final, que seriam os 10% da venda, 45% no estoque do primeiro produto, 45% nossas quilhas também. Necessidade de produção, 495 das quilhas, e o estoque de 40, isso diferente do nosso segundo produto. E nós chegamos aqui que a produção exigida seria de 4.960, 4.505 do produto número 1 e 455 seriam nossas quilhas de surf. Essas informações elas são distribuídas aqui para cada um dos anos quando a gente fala sobre a questão da nossa produção. Todos esses dados nós já verificamos na unidade 1, 2 e 3. Continuando aqui, material direto de fabricação. Então, esse material direto de fabricação, perceba que nós temos aqui uma máquina injetora de plástico. Então, os nossos dados eles são apresentados o quê? Nosso material direto de fabricação, a produção é feita em litros. Então, nós temos aqui a unidade, né, material direto de fabricação, 1,25 o primeiro produto, 0,75 para o nosso produto, que são as quilhas. E aí, isso tudo vai ser igual a um total de 341,25 que a gente já fez o levantamento. O estoque final de 34,13 que está dentro das nossas planilhas. Total do material direto de fabricação. O produto anterior, 6.194,38 e o nosso produto, de acordo com os dados que a gente levantou, 375,38. O estoque inicial, que seria de 64, 32 para cada um dos produtos. A compra de material direto de fabricação, 343,38. O preço, ambos produtos custam R$10. E aí nós chegamos a um custo total de material direto de fabricação do nosso produto, que era de 3.433,75. E o produto número 1, que já está em fabricação, que ele já está... a empresa já está acontecendo com esse produto, é de 61.623,75. Então, o nosso total de custos com material direto de fabricação seria 65.057,50. E esse dado, ele se repete para os próximos anos, de acordo com o valor que nós temos desse produto. Continuando, nós temos a mão de obra. Então, ó, perceba lá. A nossa mão de obra direta, a quantidade produzida aqui de 455, nós geramos. Era meia hora, que era o tempo para a fabricação disso, e um custo de R$9. Nós chegamos a R$ 2.047,50, que seria a nossa mão de obra. Percebendo que aqui nós temos mão de obra direta, é daquele funcionário que trabalha com a produção.
Porém, o nosso produto, que já está em fabricação, ele tem um total de R$ 30.408,75. Então, somando os meus custos totais de mão de obra direto consolidado, é de R$ 32.456,25. E todas essas informações que a gente levantou, olha, ele vai ser distribuído para cada um dos outros anos que nós estamos verificando. Então, é o que eu quero que vocês percebam que nós estamos mostrando dados que já foram levantados e agora nós vamos colocar todas essas informações. Então, vamos fazer a consolidação desses dados para que a gente saiba lá no final qual será realmente uma expectativa para esses 3 anos. Será que vai ser interessante para a empresa? Qual é o percentual disso? Sabe que a gente tem uma margem de erro que pode acontecer, mas é viável realmente ou não? Então, nós vamos continuar. Vamos lá, a gente já viu a mão de obra direta, vamos dar uma verificada aqui na outra mão de obra. Qual é? Mão de obra indireta. Nós fizemos a verificação de que existe uma comissão para esse vendedor. O nosso outro produto também, só que o percentual é de 5%, as quilhas são de 10%, totalizando 6.750. O orçamento aqui com a mão de obra seria 2.047,50, mais o orçamento da mão de obra indireta, nós fechamos aqui o orçamento total de mão de obra de 8.797,50, mais o valor que já é apresentado de 41.658,75. Você pode verificar esse dado lá no material didático. Todos esses dados, eles são analisados e calculados também para os próximos anos, gerando aqui o orçamento total da nossa mão de obra. E aí, no caso aqui, eu tenho o total da mão de obra direta e mão de obra indireta, já mostrando para vocês. Continuando, lembra que a gente fez o nosso cálculo dos custos indiretos de fabricação? Muito bem, o nosso produto anterior também ele tem um gasto aqui de 15 mil de aluguel. Um novo barracão será R$10.000. O consumo de materiais diretos aqui por grade seria aquela lixa e também os lubrificantes, mas o nosso produto anterior também ele tem um gasto de R$2,50, mais os dois que fazem parte desse nosso novo produto. Total de R$4,50. Produção, 455 mais 4.505 do produto anterior. As quilhas aqui, elas são só vendidas no total de 3, aí a produção de quilhas vai ser um total de 1.365. Nosso consumo de materiais indiretos, a gente fecha aqui 13.992,50 no primeiro ano, 14.393,50 no segundo, 14.811,38, isso lá para o nosso terceiro ano. Vamos lá, a gente vai fechar todos esses dados aqui para que a gente possa realmente entender os custos indiretos de fabricação aqui. Nós temos a manutenção do equipamento, lembrar que era R$2.000 para fazer a manutenção, o seguro do incêndio 300, o custo da injetora, que seria um total de 3.000, mas a gente vai praticar somente 20%. Aqui está 40%, porque é 20% sobre o outro produto também que nós temos fabricando. Depreciação nominal, então fica R$6.000 das quilhas, R$5.000 no nosso produto anterior. Fechando aqui, nós temos um total final dos custos indiretos de fabricação de R$ 57.792,50. Percebam, 21.030 é o que nós levantamos dos custos indiretos. 33.762,50 seria do produto anterior que nós estamos consolidando. E aí, fechando aqui ano 2 e também ano 3, 51.243,50, 52.711,38. As despesas, que são aqueles gastos que nós verificamos lá no escritório, e esse escritório ele tem alguns gastos que tem a comissão de vendas, que é de 5%, sobre o faturamento de 67.500, nós chegamos a um total de 3.375. Só que existe também uma comissão para outro produto, que é de 20%, ou melhor, é de 15%. Totalizando, comissão total de 37.125, isso acontece também para os próximos anos. A nossa comissão ela não vai alterar o percentual, o que altera é o faturamento. Além dessas despesas, nós temos
a propaganda, o seguro, o imposto predial aqui que é o IPTU, depreciação, o salário da executiva. Bom a gente analisar cada um dos dados. Seguro, R$1.000 para o nosso produto, o produto está sendo inserido, R$1.500 para o anterior. Imposto predial, R$3.000 para cada um dos locais. A depreciação aqui é de R$5.000, não existe depreciação para o primeiro produto. O salário da executiva é R$45.000 aqui e aqui é R$30.000. Totalizando o orçamento das nossas despesas, R$117.625. Olha aqui, 47.375 que a gente levantou. E aí nós temos o produto anterior, repetimos esses dados para cada um dos anos para que a gente possa realmente chegar ao nosso denominador comum, que é fazer o quê? É fazer o levantamento de tudo isso, então a gente faz um passo a passo. Perceba que o trabalho da gestão é um trabalho que é muito interessante, mas eu preciso saber realmente aquela depreciação, ela que foi me passada aqui como um dado. A depreciação são dos equipamentos que estão lá no setor de produção, a depreciação dos equipamentos que estão lá no setor administrativo. Eu preciso saber disso para que eu possa realmente fazer o levantamento adequado. Depois que a empresa já estiver em andamento, esses gastos estiverem acontecendo, talvez eu tenha que ter alguma iniciativa, alguma ação sobre esses gastos. Então, eu preciso saber exatamente onde eles estão acontecendo. Agora, para fechar o nosso cálculo, vamos verificar, depois de todos esses dados, nós temos aqui, olha, o nosso consolidado, que seria um faturamento total de 292.500, custos totais aqui, que mão de obra direta, o material direto de fabricação 65,57, mão de obra direta e indireta 50.456,25 e nós vamos tendo todos esses dados com custos indiretos de fabricação, as nossas despesas totais. Totais dos gastos, 287.931,25. Percebam que os gastos aqui, olha, gerou todos esses custos e despesas. E aí nós fazemos uma subtração do total dos gastos do nosso faturamento, chegando aqui num resultado operacional de 4.568,75 no primeiro ano. O que vai acontecer no segundo ano? No segundo ano nós vamos ter um resultado de 18.539 e chegando no terceiro ano um resultado de 25.138,78. E aí nós fechamos essas informações entendendo o seguinte dado. Os gastos totais aqui para os 3 anos, a previsão de variação aqui é de 9%, as receitas, uma variação em torno de 16%, os gastos atrelados à área de produção, materiais diretos, mão de obra e os custos indiretos de fabricação, em relação aos gastos totais da empresa, do primeiro ao terceiro ano, a variação entre 59% e 60%. Então, ó, perceba que é uma variação muito interessante. E a diferença fica por conta das despesas administrativas. Então, nós temos um gasto que precisa ser considerado aí nessas despesas administrativas. Olha lá, essas variações entre receitas e gastos, ou seja, proveniente das vendas aqui, e os gastos que nós temos para a fabricação, refletirão um resultado operacional que poderá ter uma variação entre o primeiro e o terceiro ano de 450%. Prevendo-se aqui um resultado em termos absolutos aqui, que é o valor de 4.568, que é do nosso ano 1, e 25.138, que é no ano 3. Então percebam que realmente é um dado muito interessante, é um dado que precisa ser analisado com muito carinho isso aí, porque é uma variação aí do primeiro ao terceiro ano de 450%. Verifique a importância de a gente fazer todo esse levantamento, de entender cada um desses gastos, de separar, de fazer uma mensuração adequada, de entender que um custo indireto de fabricação eu preciso fazer uma estimativa de gastos para cada produto que é fabricado, para que eu possa gerar um valor e dentro desse valor eu gerar gastos para o mês, para o ano, para os próximos 2 anos. Entenderam a importância desse levantamento? Então, esse seria a consolidação dos nossos gastos. Vamos para o nosso próximo vídeo. Vamos lá dar uma olhada.
Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, então depois de todo esse nosso levantamento, de verificação dos nossos dados, para saber exatamente cada um dos gastos que essa empresa tem, para fazer uma separação de cada um desses gastos, para entender quando eu tenho um custo, quando eu tenho uma despesa, quando um gasto ele pode gerar uma certa dúvida com relação à classificação adequada desse valor. Para isso que durante a gestão, o responsável ele tem que ter um bom relacionamento com os vários departamentos. Eu recebi um dado, eu preciso realmente fazer uma verificação. Isso aqui é um gasto que está acontecendo em qual setor? Ele está relacionado a qual atividade da empresa? Ah, professor, isso aí é uma comissão de vendas. Ah, tudo bem, então se é uma comissão de vendas, eu vou fazer uma classificação disso como uma despesa. Porém, se esse gasto está relacionado à atividade da produção, eu preciso separar isso como um custo. E aí nós vamos ter expectativa de gastos durante os 3 anos, eu vou ter lá todo o meu gasto com mão de obra, separar essa mão de obra se é mão de obra direta ou se é uma mão de obra indireta, analisar os meus custos indiretos de fabricação. Nós temos valores que já são estimados, né? Eu tenho uma ideia de quanto essa empresa ela pode gastar com a manutenção das máquinas. Como eu chego a isso? Quando eu tenho um histórico de informações, acabou gerando ali uma expectativa desses gastos. Ou existe um contrato de prestação de serviço e é pago lá mensalmente um valor que gera lá um total anual que eu posso considerar como um dado líquido e certo para isso. Existem outros valores que nós sabemos que durante a fabricação, eu sei que para fabricar aquele item, são utilizados alguns produtos para a fabricação dele, que são produtos indiretos. Aí eu preciso fazer o levantamento e gerar também um dado para isso, para que eu possa gerar nossa planilha e depois, ao final, eu conseguir entender exatamente, dentro dessa nossa estimativa ali, quais são os valores que podem acontecer. Vamos lá para as nossas últimas informações. Nós temos aqui um dado para você, para relembrar aqui. Estude as unidades do nosso livro acadêmico. Nele há várias atividades aqui para enriquecer ainda mais o seu conhecimento. E não se esqueça de fazer as atividades aqui de pré e pós-aula também. E agora, nosso momento aqui as nossas considerações finais. Então, até o momento, vocês podem enviar os questionamentos para o professor, então não é até o nosso próximo encontro ainda. Então, se houver alguma dúvida, algum questionamento, de repente alguma terminologia, alguma informação pode gerar alguma dúvida, você pode enviar para o nosso chat, o professor vai parar um pouquinho aqui para a gente tentar responder cada uma dessas informações. E deixando claro que esses dados, eles dependem muito de que o aluno ele tenha feito essa leitura. Eu tenho certeza que a professora Suzy aqui já tinha dado a informação para vocês que havia necessidade da leitura da unidade 3 para que nós pudéssemos vir para a aula de hoje. Então, na unidade 3, vocês viram que existiam alguns gastos já referentes a esse produto que essa empresa já estava fabricando. E a partir daí nós geramos outros e geramos aqui novas situações. Então, nós vamos parar por um momento e daqui a pouco nós voltamos com as perguntas e também as considerações da nossa aula de hoje. Até já!
Muito bem, nós estamos de volta aqui analisando as informações dos alunos. Tem um aluno aqui falando sobre as informações para calcular uma projeção. Se a gente não tiver dados, a gente precisa sim de dados para que a gente possa projetar realmente informações. Então, sem dados, a gente não consegue fazer esse levantamento. Professor, por que o aluguel ficou somado no custo indireto? Porque esse aluguel, depois a gente precisa fazer uma distribuição desse valor para os produtos da empresa. Então, por isso que o aluguel ele é considerado como um custo indireto. Professor, poderia explicar melhor se a depreciação da máquina injetora e aquisição da mesa como custo e despesa? A máquina ela foi comprada para o setor de produção, por isso ela é um custo. E também a depreciação dessa máquina é um custo. Aqui tem um outro dado lá que fala sobre depreciação, mas vamos ficar atento. Essa depreciação acontece lá no escritório do litoral. A depreciação das máquinas lá, essa depreciação seria uma despesa. Muito bem, aqui a situação da nossa tabela lá que vai falar sobre essa depreciação com relação ao custo do produto. Quando a gente compra esse produto, ele vai para o imobilizado, tá? E o que a gente vai colocar realmente na planilha seriam os gastos que está relacionado à vida útil desse produto, que seria essa depreciação que está dentro dessa nossa expectativa. Os alunos falaram também sobre a planilha, que a impressão parece que houve algum problema, mas pode entrar no ambiente virtual novamente e verificar lá que realmente foi disponibilizado os dados já no Excel, igual o professor apresentou aqui, já está no seu ambiente virtual. Qualquer coisa pode falar com o nosso tutor eletrônico, que a gente vai resolver isso aí. Muito bem, nós chegamos ao final da nossa aula e um grande abraço para vocês e bons estudos. Uma letra dominou as primeiras posições do ranking da revista Fortune de empresas mais admiradas em 2016. A letra A. Os 3 primeiros lugares foram preenchidos por Apple, Alphabet, o conglomerado dono da Google, e Amazon. Figurar entre essas posições é o sonho de qualquer empresa. Agora, até a aquisição do produto ou serviço oferecido por elas pelos seus consumidores, existem processos imprescindíveis para o funcionamento da cadeia. Processos como planejamento financeiro e orçamentário. Mas antes de conhecermos mais alguns dos seus elementos, temos que deixar clara a diferença entre custo e despesa. No planejamento financeiro e orçamentário, o conceito de despesa contempla todo o gasto que não está ligado ao processo produtivo. Mas atenção, isso não quer dizer que não seja um investimento essencial para a companhia. Gastos com publicidade e recursos humanos ou com instalações não operacionais ou administrativas são exemplos de despesas, mas continuam sendo imprescindíveis para um bom desempenho final. Já gastos ligados ao processo fabril, seja direta ou indiretamente, são considerados custo. Com isso em mente, passemos ao orçamento de mão de obra. A mão de obra utilizada pode figurar como custo direto, custo indireto, despesa fixa ou despesa variável. O custo direto consiste no gasto que se converte em produto e varia de acordo com a produção, como o número de pedreiros necessários para erguer uma parede em uma obra, no caso do setor da construção civil, por exemplo. O custo indireto se trata do gasto que também se converte em produto, mas não varia com a produção, como o aluguel de um galpão industrial utilizado na manufatura. Já a despesa fixa é o gasto com pessoal que não é consumido pela produção, nem varia com ela, como as despesas com equipe de faxina ou segurança. E por último, temos a despesa variável, que também não é consumida pela produção, mas, diferente da fixa, varia sim de acordo com ela, como a comissão paga à equipe de vendas. No planejamento financeiro e orçamentário, você também vai se deparar com a sigla CIF, ou Custo Indireto de Fabricação. O CIF é um gasto efetuado pela empresa que não pode ser onerado diretamente ao produto no momento da sua produção ou a um centro de custo no momento da sua ocorrência. Esses gastos são absorvidos no custeamento unitário dos produtos ou serviços ofertados. Outra prática importante do planejamento é a consolidação de receitas e gastos, que consiste no fechamento de todas as demonstrações contábeis de um conglomerado de empresas realizado por sua controladora. Neste caso, as demonstrações contábeis consolidadas são produzidas pela agregação das demonstrações de uma ou mais controladas, linha por linha, somadas às demonstrações contábeis da própria controladora. O planejamento financeiro e orçamentário é parte imprescindível da gestão de uma companhia. Sendo assim, é importante dedicar tempo e atenção redobrada ao seu desenvolvimento,
pois ele não só evita problemas futuros, como também alavanca todo o resultado final. Bons estudos!